Tiago, capítulo 4. Nós veremos a partir do versículo 13. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de mensagens sobre Tiago. Estamos na 9ª mensagem. Estamos quase aí terminando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fragilidade. Essa é a nossa palavra-chave dessa noite. Tenho desafiado os irmãos a anotarem. Se você puder, faça isso. Abra aí um bloco de notas no seu celular e anote aquilo que a gente tem conversado para durante a semana você poder revisitar. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor e pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Obrigado porque durante esse período de louvor nós fomos muito abençoados e tivemos o privilégio de cantar louvores e fazer elogios ao Senhor. Que agora nesse tempo que nós estamos diante da palavra do Senhor, que o Senhor continue a falar ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, um fato que nós não podemos fugir é que a vida está passando muito rápido. Sim ou não? É impressionante a velocidade como a nossa vida está correndo. Todos nós somos quase que semanalmente tragados pela ideia de que o dia não tem 24 horas. Não é possível. Não é assim que a gente está vivendo? Parece que as horas elas vão se encurtando, os minutos vão se encurtando. A vida está passando muito rápido. É interessante que há pouco tempo atrás, talvez nós éramos aqueles que chegava a tia, e todo mundo tem uma tia chata. Pensa na sua tia chata aí agora. Não pensa não, senão você vai pecar, tá bom? Ou talvez você só tem tia chata. E toda tia é impressionante, ela não te vê há 8 anos. Quando ela te diz... quando ela te vê, ela diz 2 coisas. Qual é a primeira? Quem sabe? Pode falar que vocês vão acertar, a tia é tudo igual. Qual é a primeira coisa que uma tia que não tiver há 8 anos fala para você? Nossa, você cresceu? Então tia, passaram-se 8 anos, né? Normal, as pessoas elas crescem mesmo. E a segunda é uma pergunta. O pessoal já sabe, qual é a pergunta? Você já está namorando? Pronto, é o selo de tia chata de qualidade. Falou que você cresceu e perguntou se você está namorando, dá o selinho para ela. Mas você sabe o que é mais estranho? É que de vez em quando a gente se pega nesse papel. A gente olha para uma criança e diz, gente, olha o tamanho desse menino. Eu lembro desse menino pequenininho. É assim ou não é, irmãos? Por que isso acontece? Porque a vida está passando. E passando muito rápido. Nós estamos virando os tios e as tias chatas. Que vivem dizendo para as crianças que elas estão crescendo. Quem não se lembra da internet discada de 56 KB? A gente cortava o mundo com 56 KB. Esperava dar meia-noite, era mais rápido, não atrapalhava. Não é da sua época, você é bem anterior a isso aí, né, Bruna? Bem antes, né? A Bruna está falando que não é da época dela não, irmãos, ela é antes disso ainda. Aí você entrava de meia-noite até às 6 da manhã, não congestionava o telefone, a sua mãe não ficava pedindo para você desligar. Hoje nós temos aí uma internet absurdamente mais rápida, e quando nós falamos de uma internet discada, nós estamos falando aí de 10, 15 anos, no máximo 20 anos.
Então veja que a vida está passando. E Tiago, irmãos, vai nos gritar uma verdade nesse texto. A vida passa rápido e nós vamos morrer. É isso que Tiago está nos ensinando. A nossa vida, ela é frágil. Todos nós vamos morrer. Quem já foi no Outback? Levanta a mão. Lá no Outback, quando ele está cheio, você recebe um negocinho, tipo uma comandazinha, que quando libera a sua mesa, ela vibra. Dá vontade de ir lá só para pegar aquele negócio. É um negócio chique. Na hora que vagou a sua mesa, ele treme e você vai lá para o seu lugar. Todos nós estamos segurando uma comandinha dessa. Uma hora a sua vai vibrar. Chegou a sua hora. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas fato é que todos nós estamos com essa comanda na mão. A qualquer momento ela vibra. A qualquer momento a vida pode nos ser tirada. E Tiago, irmãos, vai nos ensinar que Deus se importa e muito como nós vivemos a nossa vida. Deus se importa e muito como nós administramos essa vida que é tão frágil. E Tiago vai nos ensinar 3 verdades sobre a vida. Se você está anotando, anote aí 3 verdades sobre a vida. Podemos ler a primeira verdade juntos? Vamos juntos? Precisamos escolher quem vai dirigi-la. Vamos de novo? Precisamos escolher quem vai dirigi-la. Olha os versículos 13 a 16. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como esta é maligna. Irmãos, uma verdade que nós precisamos levar para a nossa vida é que nós precisamos escolher quem é que vai dirigir a nossa história. Tiago usa o exemplo dos mercadores. Por isso ele vai dizer: olha, ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. São pessoas que viajavam para fazer negócios, viajavam para vender coisas, para comprar coisas. O grande problema é que aqueles homens faziam isso sem levar Deus em conta. Esses mercadores são homens que decidiam que dia eles iam, para onde eles iam e quanto tempo eles ficariam ali. E Tiago duramente vai dizer para eles: vocês não sabem nem o que vai acontecer com vocês amanhã. Vocês vivem dizendo que vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão ganhar esse dinheiro, vão ganhar aquele dinheiro, mas vocês não sabem nem o que vai acontecer com vocês amanhã. E o que Tiago, irmãos, está questionando não é a ocupação daqueles homens, mas é o fato deles se dizerem cristãos e viver como se eles não fossem. É gente que faz toda a sua vida, organiza toda a sua agenda, mas não coloca Deus na sua agenda. Tiago diz: vocês dizem para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, quanto tempo vocês vão ficar lá. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se Deus permitir, ou se Deus quiser, nós faremos isto ou faremos aquilo. Eles colocavam toda a sua confiança em si mesmos, eles descansavam em suas contas bancárias e na sua poupança. O pior cristão que existe, irmãos, ou o pior ateu que existe, é o ateu cristão. Sabia que existe o ateu cristão? Eu, inclusive, já falei sobre isso aqui uma vez. Na verdade, ele não existe, é uma contradição de termos. Se é ateu, não é cristão. Se é cristão, não deveria ser ateu. Mas é um termo para a gente entender o que outros autores vão chamar também de ateísmo prático. O que é o cristão ateu? Ele diz que conhece a Deus. Ele diz que acredita em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. No discurso Deus existe, na prática não. E Tiago vai dizer que esse tipo de vanglória, essa glória que nós tomamos para nós, sem considerar Deus nos nossos planos,
Tiago vai ser muito direto, ele vai dizer que isso é o que, irmãos? Maligno. Aliás, irmãos, esse é o pecado que nos persegue desde o Éden. Essa falsa sensação de que nós damos conta de gerir a nossa vida sem levar Deus em conta. O que é o pecado de Adão e Eva? É quando Adão e Eva disseram para Deus: olha Deus, o Senhor é muito legal. Obrigado porque o Senhor nos criou. Mas deixa com a gente agora dá conta. E aí nós chegamos aonde nós estamos hoje. Convictos de que sem Deus a gente não consegue gerir a nossa própria vida. Esse é o pecado da autossuficiência. Esse Cristão Ateu é o nome desse livro, eu te indico muito a leitura desse livro, se você gosta de ler. É o cristão ateu, né? Crendo em Deus e vivendo como se ele não existisse. Olha que interessante o que o autor vai dizer. Os cristãos ateus estão por toda parte. Frequentam igrejas católicas, batistas, tem na batista também, abre seu olho, hein? Pentecostais, não denominacionais, entre outras. Frequentam grandes seminários, as melhores universidades e faculdades. Há de todas as idades, raças e profissões. Alguns até leem a Bíblia todos os dias. Nas igrejas sempre se fala de cristãos e não cristãos. Mas nunca ninguém comenta sobre quem está no meio termo. A maioria dos homens e mulheres parece se encaixar nesse grupo intermediário dos que creem em Deus, mas vive como se Ele não estivesse por perto, não se importasse ou não tivesse importância. Será, irmãos, que nós muitas vezes não temos vivido dessa maneira? Planejamos toda a nossa vida, planejamos todo o nosso futuro e não colocamos Deus nos nossos planos. Preste atenção numa coisa, nenhum planejamento estratégico compensa um empreendimento sem Deus. Você pode ter o melhor consultor de negócios para a sua vida, sem Deus você está perdido. Você crê nisso? Você pode montar o melhor plano, se você não tiver Deus, é muito possível que você não consiga. Podemos, irmãos, e sabemos que a nossa vida está sobre certo aspecto no nosso controle. É verdade que nós temos a péssima mania de transferir responsabilidades nossas para Deus. Sim ou não? Você estoura o seu cartão de crédito, aí você diz assim: Deus está me provando. Não, é você que estoura o seu cartão de crédito, é uma escolha sua. Então tem coisas na nossa vida que são decisões que nós precisamos tomar. Não é Deus. Por exemplo, com quem você vai namorar? Quem escolhe isso é você, não é Deus. Com quem você vai passar a sua vida? Quem escolhe isso é você, não é Deus. Então tem gente que fica orando, mas não chama a mocinha para tomar um açaí. Fica orando, mas não fala nada. Estou esperando no Senhor, pastor. Vai morrer esperando no Senhor. Porque isso é algo que nós temos que fazer. Deus não vai mandar um anjo num sonho e dizer lá: ô fulaninha, o fulano gosta de você. Isso é uma responsabilidade sua. Tem coisa na vida que é você que decide. É você que escolhe. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo um montão de gente que vira para mim e diz assim: pastor, eu vou separar. Porque eu casei achando que era essa a vontade de Deus. Ei, essa escolha é sua. Não jogue para Deus aquilo que é sua decisão. Mas a gente também precisa entender que a nossa vida está sobre certo aspecto também nas mãos de Deus. Não é tudo que está na nossa mão. Um exemplo disso é o Salmo 127, versículo 1. Nós podemos ler ele juntos? Vamos juntos? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Quem é que trabalha ali? É o homem ou é Deus? Deus. Lê lá.
Quem trabalha ali? Quem acha que é nós? Quem acha que é Deus? Quem não levantou a mão acha o quê? Hã? Quem acha que é os dois? Quem não acha nada? Irmãos, qual é a ideia do texto? É os dois. O foco está em Deus, mas veja que tem alguém que vigia, olha lá, que monta a sentinela, monta a guarda, mas quem é que vigia de fato? É Deus, mas tem alguém lá. Quem é que constrói uma casa? Você já escutou o testemunho de alguém assim? Eu não construí a minha casa. Eu dormi, no outro dia, tinha uma casa lá. Deus veio e construiu minha casa. Você já escutou alguma coisa assim? Nem vai escutar, porque não é possível. Olha lá, quem é que constrói? O homem. Mas Deus precisa estar no processo. É isso que nós precisamos entender. Que nós temos a nossa responsabilidade. Que nós temos que tomar as nossas decisões. Mas nós não podemos tomar essas decisões sem levar Deus em conta. Porque se Deus não abençoar, meus irmãos, nós vamos correr e só vamos nos cansar. Por isso Tiago diz, olha, você precisa decidir quem é que vai dirigir a sua vida. Será, irmãos, que muitas vezes nós não agimos como esses mercadores. Nós fazemos os nossos planos, nós fazemos os nossos sonhos, e nós não perguntamos para Deus o que é que Ele nos orienta a respeito daquilo. O que é que a palavra de Deus nos orienta sobre aquilo. E eu tenho falado isso aqui domingo após domingo, quando nós não obedecemos a Deus, o que nós colhemos é sofrimento. Não porque Deus é punitivo, mas é porque é o resultado natural de quando nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus. Olha o que Provérbios, capítulo 16, versículo 9 vai nos ensinar. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Mas o que acontece ali, irmãos? Mas o Senhor determina os seus passos. Veja que é o homem no seu coração que planeja o seu caminho. Mas quem determina os seus passos é o Senhor. É o homem trabalhando, mas colocando Deus no seu trabalho. Olha esse outro texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Querido irmão, querida irmã, chame a Deus por seus sonhos. Chame Deus por seus planos. Você que está estudando, você que está fazendo faculdade, coloque a sua faculdade à disposição de Deus. Coloque o seu trabalho à disposição de Deus. Coloque os seus filhos à disposição de Deus. Será que nós somos capazes de entregar os nossos filhos a Deus? Por isso é tão sério quando a gente apresenta uma criança. Daqui uns dias nós vamos apresentar, né, Sander? Do Sander. E os irmãos já pararam para pensar o que é oferecer um filho a Deus? Já pensou que seu filho pode virar pastor? Missionário? Não, meu filho, o papai tem um negócio que... Não, papai, não quero não, eu vou para missões. Eu vou viver da obra, do reino. Será que você olharia para o seu filho como alguém frustrado? Por isso que entregar um filho para Deus é uma coisa tão séria. Será que muitas vezes nós não estamos agindo como aqueles mercadores? A gente vai sonhando, a gente vai tocando a nossa vida, sem dizer, Senhor, é isso mesmo. Senhor, eu estou entrando nisso aqui, entra comigo. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Por isso a gente precisa escolher quem é que vai dirigir a nossa vida. Segunda verdade que Tiago vem nos ensinar, vamos dizer juntos? A nossa vida é breve. Olha a parte B do versículo 14, que vai dizer, que é a sua vida? Uma pergunta. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois acontece o quê? Dissipa. Tem uma imagem antiga, e eu achei essa roupagem mais nova, achei muito legal.
de uma pessoa, né? Olha lá, jovem demais para pensar em Deus. Quem lembra disso? Pastor, isso aí é do meu tempo. Ninguém levanta a mão, impressionante, né? Autossuficiente demais para pensar em Deus. Aí arruma lá uma pessoa feliz demais para pensar em Deus. Ocupado demais para pensar em Deus. Cansado demais para pensar em Deus. E por último, tarde demais para pensar em Deus. Quantas vezes esse não é o retrato da nossa vida? Tiago, irmãos, compara a nossa vida como uma neblina que rapidamente aparece e desaparece. Ele não só fala da fragilidade da vida, mas de sua transitoriedade. O que é a neblina? A neblina nada mais é do que um vapor que se esvai, muito antes, na maioria das vezes, do nascer do sol. Ela é frágil e passageira. Ontem o meu PG teve um tempo muito especial. Nós fomos lá em Belo Vale, numa cachoeira, irmãos. Depois vocês conversam com a Hebe e o Marquinhos, viu? Eles têm uma fazenda lá que é um negócio de louco. E quando nós estávamos voltando, nós pegamos muita chuva, por incrível que pareça, e neblina. E é interessantíssimo. A coisa de 30 centímetros, ela acaba. Daqui para lá está chovendo, daqui para cá não está mais. É essa figura que Tiago vai usar para representar a nossa vida. A nossa vida é como uma neblina, ela passa muito rápido. Por isso é necessário nós vivermos cada fase da nossa vida, pois cada fase passará e a nova fase que se inicia traz consigo novas experiências, novos ambientes, novos pensamentos. Tenho gostado muito de uma frase que diz que nós precisamos ter respeito pelo nosso presente. O tempo é o presente. Deus nos chamou para servi-lo hoje. Hoje. O tempo de nós arregaçarmos as mangas e darmos aquilo que pudermos em prol do reino de Deus não é amanhã, é hoje. Sabe por quê? Porque amanhã a gente não sabe se a gente está aqui. Quem aqui hoje me garante, pastor, eu garanto que amanhã eu acordo vivo? Ninguém? Então por que a gente vive a deixar um montão de coisa para fazer amanhã? Tiago diz, olha, a vida de vocês é muito breve. E isso, irmãos, é interessante, porque é uma contracultura. Nós estamos numa cultura que está dizendo para a gente o tempo todo, produza, faça, mais, porque você é imbatível, você é vencedor, nada te para. O Evangelho vem e diz, cuidado, a sua vida é muito frágil, cuidado, a vida passa. Essa semana eu vi uma imagem muito legal de uma igreja, a Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Eles fizeram um evento que eu achei muito interessante, eu trouxe o cartaz para os irmãos verem. Aqui debaixo está escrito, trabalho pesado. Aí eles riscaram e colocaram assim, cansado, irmão. Cansado. A proposta do evento é justamente desconstruir que a gente precisa produzir o tempo todo, fazer o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E às vezes a gente precisa virar e dizer assim, cansado, irmão. Você já falou isso nos últimos dias? Cansado. Nós estamos numa cultura, irmãos, tão maluca, que estar cansado na nossa geração é um defeito. Tem gente que se assusta quando a gente diz que está cansado. Aí começa, cansado? Cansado é quando eu trabalhava na roça. Trabalho pesado. Não, cansado, irmão. Cansado. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando a gente reflete sobre a brevidade da vida, a gente precisa se lembrar que a gente não é de ferro. Que Deus não nos criou só para produzir. Deus pediu, por exemplo, que a gente descansasse. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes. Deus pediu que a gente tivesse tempo para as nossas famílias. Olha só algumas expressões que a Bíblia vai usar sobre nós. Olha lá, o salmista vai dizer que a nossa vida é como o que, irmãos? Um sopro. Já pensou?
A cultura diz, você é imbatível. A Bíblia diz, você é um sopro. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. Olha como é que a nossa vida é longa, hein? Um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Olha aí a finitude humana. Outro texto, também nos Salmos, vai dizer que a nossa vida é como fumaça. Salmo 102, versículo 3. Esvaem-se os meus dias como fumaça, os meus ossos queimam como brasas vivas. Salmo 90, 10 vai dizer que nós voamos. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 neste caso. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Irmãos, porque a vida é breve, nós devemos reconhecer os nossos limites. Nós somos seres cansáveis e viva cada fase da sua vida, porque a sua vida passa rápido. O seu menino só cresce uma vez. Será mesmo que Deus criou a gente para trabalhar tanto, nós homens? Trabalhar, para a gente dar o melhor videogame para o filho? Ou será que Deus nos criou para que a gente vivesse cada fase com os nossos filhos? Seu filho está crescendo, você está vendo ele crescer? Você está perdendo seu casamento, você está percebendo isso? A sua vida não vai bem, você já analisou isso? Ou você caiu no discurso do produza? Por isso eu queria que você saísse daqui hoje à noite e dissesse, cansado, irmão. Essa semana o pessoal vai encontrar com a gente e vai assustar. E aí, você está tudo bem? Cansado, irmão. A nossa vida, meus irmãos, é muito breve. Provérbios 27, 1, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá te trazer. Terceira verdade que Tiago vai nos ensinar é que a nossa vida só encontra sentido no serviço. Versículo 17 vai dizer, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, o que é que comete? Pecado. No Evangelho, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você adquire. Quanto mais você conhece a Deus, mais responsabilidades diante do Senhor você vai ter. E é interessante que Tiago vai começar a nos falar agora sobre o pecado da omissão. A teologia define duas formas, pelo menos, de pecado. Um pecado é o da comissão. O que é o pecado da comissão? Você vai lá e faz. Deu para entender? E tem o pecado da omissão. O que é o pecado da omissão? Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Pecado do mesmo jeito. Então é pecado quando eu sei o que eu tenho, que eu não devo fazer e eu faço, mas também é pecado quando eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não faço. Então, o pecado da omissão é quando nós pecamos de uma maneira mais consciente. Eu sei que eu deveria fazer, mas eu não faço. E aí eu negligencio, ignoro a Deus, ignoro ao meu próximo. Quer ver alguns exemplos do pecado da omissão? Vou te dar exemplos bem práticos para você entender. Por exemplo, quando eu sei que um irmão precisa de carona, eu posso dar carona, mas eu não dou carona. Afinal, eu vou gastar R$1 a mais de combustível. É pesado. Isso é um pecado de omissão. Eu sei que aquela pessoa precisa, eu posso ajudar, mas eu digo, não vou ajudar. Quer ver outro exemplo de pecado de omissão? É quando, por exemplo, eu saio com algumas pessoas, eu sei que aquela pessoa não pode pagar o lanche, mas eu não pago. Ninguém mandou ela vir, o problema é dela. Quando eu sei que um ministério ou uma pessoa precisa de ajuda, mas eu não ajudo. É quando eu sei que no final do culto tem que esvaziar os bancos, mas eu finjo que eu não sei. Cuidado com o pecado da omissão, viu? Homens,
Sabe um outro exemplo do pecado da omissão? É quando eu sei o que o Evangelho ensina sobre determinado assunto, mas eu não pratico. Por exemplo, eu sei o que o Evangelho ensina sobre o perdão, mas eu não perdoo, eu fico na minha. Como minha mãe dizia, menino, você finge de sonso. É isso. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não mexo com isso, eu fico na minha. Eu sei o que o Evangelho me ensina sobre qualquer outro assunto, mas eu finjo que eu não sei. Isso é um pecado que Tiago vai chamar de pecado da omissão. E Jesus já nos advertiu várias vezes sobre o perigo do pecado da omissão. Todos nós conhecemos a história, a parábola do sacerdote, do levita, que passam pelo bom samaritano e não o ajudam. Eles fingem que não é com eles. Nós conhecemos a história do homem rico que desprezou Lázaro. Mas eu queria te perguntar, meu irmão, na sua agenda tem tempo para servir ao próximo? E a igreja é um excelente espaço para isso. Quantos ministérios nós temos? Para que você possa servir alguém, para que você possa abençoar alguém. Você tem aproveitado isso? E eu concluo te fazendo uma pergunta. Você está consciente de que Deus quer dirigir a sua vida? De que ela é breve? De que a sua vida só encontra sentido no serviço? Por isso a nossa oração é como a do salmista, no Salmo de número 90, versículo 12. Podemos ler juntos? Como uma oração mesmo? Vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meu irmão, a sua vida é breve. Por isso nessa noite a gente vai terminar cantando sobre o grande amor de Deus que nos ama, mesmo nós sendo pessoas tão frágeis. E essa música é uma série de perguntas. Quem sou eu para que um Deus desse tamanho, um Deus tão grande, se preocupe comigo, se preocupe com meu nome, se preocupe com quem eu sou? E ela termina dizendo assim: quem sou eu? E a resposta é: eu sou teu. Que essa seja a expressão do seu coração nessa noite. Senhor, a minha vida é breve, mas o curto período que eu tenho é do Senhor. Que essa seja a sua oração, que essa seja a nossa oração nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nós reconhecemos nessa noite a nossa fragilidade. Nós abnegamos esse discurso de que nós somos imbatíveis, de que nós somos os maiores, e reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Traz em nosso coração, Senhor, essa consciência de que a nossa vida é muito breve. Nós possamos sair daqui dessa noite muito conscientes de todo mundo que está à nossa volta, precisando da gente, do nosso abraço, da nossa atenção. Que a gente pare e olhe para as nossas esposas, olhe para os maridos, para os filhos. Nos traz a consciência, Senhor, de que o Senhor é que tem que dirigir a nossa vida, o Senhor é que tem que dirigir o nosso trabalho, o Senhor é que tem que dirigir, ó Deus, tudo em nós. E nos traz, Senhor, a consciência de que a nossa vida só encontra sentido no serviço. Nos perdoa pelos pecados de omissão. Por todas as vezes que nós deveríamos ter feito bem e não fizemos. Perdoa a nossa negligência, Senhor. E nos dá um coração como o de Cristo Jesus. Te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém.